Olá, irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos, nesse vídeo hoje, conversar um pouco a respeito ainda do tema disciplina que nós estamos estudando, né? E o assunto é a disciplina. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da disciplina da criança. E o versículo que está aí na página 22 da nossa apostila, né? Os irmãos vão estar observando aí na página 22, nós temos o versículo. E o versículo que está aí para a gente trabalhar essa questão da disciplina e a criança é Provérbios 22:15. Provérbios 22:15 diz assim: A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da disciplina a afugentará dele. Então a ideia aqui é falar da importância da disciplina na vida da criança. E para isso, nós precisamos compreender um pouco essa fase da criança e esse desenvolvimento que a criança tem. A fase da criança para a fase da adolescência até se chegar na fase adulta. Então, na fase de criança, o que acontece? As crianças, elas são autodeterminadas pelos pais. É a fase da inconsciência, a criança ainda não tem a sua consciência formada. E nesse momento, a psicologia da educação, ela ensina que quando a criança está nessa fase, tudo que o pai fala é aceito pela criança como uma verdade inquestionável. Então, a ideia nesse momento, nessa fase, é os pais estabelecer limites para as crianças, para que elas possam ir já aprendendo a obedecer os limites estabelecidos. Mas, no entanto, nessa fase, as crianças elas têm a facilidade de obedecer os limites colocados pelos pais, mesmo sem compreender o porquê desses limites. Elas têm ali a figura dos pais como aqueles que realmente têm a verdade, né, consigo. Então, é, já quando elas chegam na fase da adolescência, que é a fase da semiconsciência, nesse momento a psicologia da educação vai nos ensinar que a forma de trabalhar a educação na vida dos adolescentes não é a mesma forma que se trabalha com as crianças. Porque agora, na fase da adolescência, a fase da semiconsciência, não basta o pai falar com os seus filhos, você não pode fazer isso. Você precisa falar que não pode e por que não pode. Os adolescentes eles querem, já nessa fase, compreender o porquê que aquilo não pode, ou porquê que aquilo deve ser assim. Para aí, só assim eles começarem a internalizar dentro de si os seus próprios limites. Eles começam a trabalhar a fase da, da autoconsciência, ou da plena consciência, da autonomia. Né? Então, eles criam dentro de si os seus próprios limites a partir daquilo que eles vão compreendendo. Então, o pai precisa compreender isso, é porque muitas das vezes o pai fala uma coisa, mas ele não explica o porquê daquelas coisas. Então é necessário conhecer essa fase para saber como lidar na educação com os adolescentes. Só a partir dessa fase que eles chegam à fase da adulta, que é a fase da plena consciência. Né? Mas até chegar lá, você tem uma etapa de evolução que deve ser respeitada do ponto de vista da psicologia da educação. Ok? Também vamos falar da questão do castigo. E qual é o propósito do castigo? A, a palavra castigo ela tem origem no latim castigare. E essa palavra castigare ela é uma junção de duas outras palavras, que é castum, que tem a ideia de castro ou pureza,
ou puro, né? E agere, que é fazer ou agir. Então a ideia do castigo, ele visa a purificação. Quando se aplica um castigo numa criança ou em alguém, deve-se ter em mente que o propósito desse castigo é a purificação dos atos, das ações de tal pessoa a quem está sendo exercitado o castigo. Portanto, o castigo ele tem que estar envolvido no castigo o sentimento de amor. O ato de castigar envolve amor. O pai castiga com amor. O castigo ele jamais pode ser aplicado de forma vingativa. O castigo jamais deve ser colocado como uma punição por vingança, por ódio, mas com o propósito de criar naquele que está sendo disciplinado ou castigado a restauração ou a purificação, o trabalho de crescimento por meio da disciplina. Correto? Então, toda punição que não tem essa ideia do castigo verdadeiro, que é o que nós trabalhamos aqui, é uma punição imoral. É uma punição imoral. Não deve ser aplicada sem que seja observado o porquê de tal ação. E aí, na página 23, ainda trabalhando a questão do castigo, na página 23, vai se trabalhar a ideia de Deus e do castigo, e da ira, e da punição. E aqui eu quero deixar um trabalho para que os alunos possam fazer uma pesquisa a respeito desta questão, né? O tema é polêmico, mas é necessário que se trabalhe. E eu gostaria que os alunos fizessem uma pesquisa e não ficasse preso naquilo que a apostila está falando a respeito, mas que fizesse uma pesquisa dentro do tema. Deus ira, Deus castiga, Deus exerce vingança. Quem já ouviu falar, por exemplo, que Deus não castiga? Quem já ouviu falar, por exemplo, que Deus não ira porque Deus é amor? Deus não castiga porque Deus é amor. Deus não comete vingança porque Deus é amor. Então, baseado nesse pensamento que, na verdade, permeia a grande maioria das pessoas, eu gostaria que os alunos fizessem essa pesquisa e um trabalho, no máximo, de 2 laudas, para que nós pudéssemos trabalhar posteriormente essa questão, ok? Feito essa observação, na página 24, nós vamos encontrar: fiéis são as feridas pelo que ama, mas o beijo de quem odeia são enganosos. O beijo de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, versículo de número 6. A ideia a ser trabalhada aqui agora é que aquele que está sendo disciplinado, ele está sendo disciplinado para obedecer aquilo que é estabelecido como normas. Do ponto de vista cristão, existem as normas, existem as leis, existe aquilo que deve ser o parâmetro que os cristãos devem obedecer. E a ideia é, o homem disciplinado, ele obedece à lei como quem ama. Ele obedece à lei como quem ama. Ou seja,
devemos trabalhar a questão da obediência como fruto, como resultado do amor, de uma expressão de amor, não como um resultado de uma obediência por pressão ou por força maior, mas uma obediência como resultante de uma ação amorosa daquele que está obedecendo em relação daquele que estabeleceu as normas. Quando não fazemos o que devemos porque não amamos o que devemos, somos pecadores, rebeldes e obstinados. Ou seja, quando não fazemos o que devemos, porque não amamos o que devemos, ou seja, por que eu não obedeço? Por que eu não faço? Porque eu não amo isso. E aí o que isso está refletindo na minha vida? Eu estou sendo pecador, rebelde e obstinado. Agora, quando nós fazemos o que devemos, quando fazemos o que devemos, mas não amamos o que fazemos, veja bem, um pouco diferente daquilo que nós falamos antes. Agora, eu vou fazer, mas eu não amo aquilo que eu estou fazendo. Somos escravos da disciplina. Agora, será que Deus quer que a nossa relação com Ele seja uma relação de escravo da disciplina? Será que é isso? Agora, quando fazemos o que devemos e amamos o que fazemos, somos livres. Homens livremente disciplinados e disciplinadamente livres. Então, o propósito é exatamente esse. O propósito da disciplina, da educação, é nos levar a um crescimento, é nos levar a uma maturidade tal de que nós passamos, ao conhecermos quem é Deus de fato, e nós vamos amar as suas leis. E amando as suas leis e amando a Deus, nós vamos obedecer por amor. E aí sim, nós estamos sendo homens livres de fato. E aí que entra a ideia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos quem Deus é de fato, quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Agora, ainda na página 24, vai ser trabalhado aqui a ideia do homem sábio, a consciência daquele ser que adquiriu sabedoria. Aquele que adquire sabedoria, ele não despreza os ignorantes. E a ação daquele que é sábio, nós temos aqui na página 24 várias citações de formas, de atitudes que regem o caráter do sábio. Por exemplo, o sábio, ele é genial, mas não exibe a sua geniosidade. Ou seja, ele tem aquele caráter genial, mas ele não se exibe. Quando as pessoas que gostam de exibir, é porque, na verdade, ele ainda não adquiriu a sabedoria. Na verdade, quanto mais sábio, mais humilde. Essa é a grande verdade, né? O sábio, ele é poderoso, mas não ostenta o poder que tem. Ele é puro, mas não vocifera contra os impuros. Essa palavra, esse verbo aqui, vociferar, está ligado à cólera, às acusações, ou seja, aquele que é puro, ele não faz acusações
ele não age de forma colérica, com agressividade, né, contra aqueles que são impuros, mas ele procura de forma branda corrigir, mostrar os erros, apontar os erros com amor e de forma branda às pessoas. Aliás, uma das orientações bíblicas, né, a respeito da posição do servo de Deus é que o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso e apto para ensinar aqueles que se contradizem, com a finalidade de que esses possam reconhecer os seus erros e, reconhecendo, possam escapar dos laços pelos quais envolveram. O sábio é humilde, como eu já disse antes, né? Ele está sempre pronto a servir. Ama o que é sagrado, o sábio ama o que é sagrado, mas sem fanatismo. Nós precisamos amar e ser zelosos pelas coisas de Deus, mas sem fanatismo, com sabedoria. O sábio carrega fardos pesados com leveza e sem gemido. O sábio domina sem insolência. Ele consegue dominar sem ser insolente. Ele fala às grandes distâncias sem gritar. Ele consegue com que aquilo que ele está comunicando chegue aonde deve chegar, sem que haja necessidade de apelar pelo grito, né? Há muitas pessoas, às vezes nós nos deparamos com um jargão assim, ganhou no grito. Existem pessoas que querem sempre ganhar no grito, né? Quando estão discutindo um assunto, quando percebe que estão perdendo, levanta a voz, querem ganhar no grito, ficam ofensivos, ou outras vezes apelam para o argumento ad hominem, né? Eles querem sempre acusar o oponente de alguém inferior e, portanto, para que aquela pessoa se sinta inferior e com isso acaba não mantendo o confronto, o diálogo, né? Então, a ideia do sábio, ele comunica a longa distância sem grito. Faz revolução reconstruindo o que foi destruído. Claro que, em se tratando de sabedoria, precisamos entender o motivo pelo qual alguma coisa foi destruída. Porque às vezes existem coisas que foram destruídas porque precisavam ser destruídas, porque não eram benéficas. Então não há por que reconstruir aquilo que não trouxe benefício. Isso está relacionado à ideia do avançar, do evoluir. Mas, por outro lado, não podemos criar uma desconstrução de valores. Aqui nós vamos entrar na questão da vida cristã. Nós temos como cristãos valores que são judaicos cristãos. E esses valores para nós são inegociáveis. E a ideia da sociedade hoje é desconstruir esses valores. Então, a evolução para nós cristãos está relacionada à preservação de valores que devem ser preservados. A ideia de conservadorismo, por exemplo, não é uma ideia de conservar por conservar, mas conservar aquilo que deve ser conservado porque é benéfico, mas com abertura para que novas coisas podem ser agregadas com o intuito de trazer crescimento. Essa é a ideia. Então, desse ponto de vista, nós precisamos entender que, como cristãos, nós somos sal da terra, não é isso que Jesus diz? Vós sois o sal da terra.
Então, qual que era a função do sal da terra? Conservar. Então, o sal tinha duas funções: conservar, naqueles períodos lá, conservar e temperar. O cristão sábio ele é temperado, ele age com tempero em todas as quaisquer situações, mas ele tem uma consciência de que ele está nesse mundo para conservar este mundo. E conservar o mundo por meio daquilo que é a vontade de Deus e a sua palavra e a sua revelação. Manter a revelação de Deus como um parâmetro que deve ser observado e ensinado e transmitido à sociedade a qual nós estamos inseridos. O sábio ama intensamente, sem exigir nada em troca desse amor. Certa vez, ouvi alguém sempre cobrar: ah, mas fulano não me ama, fulano não me ama. Bom, o amor, quem ama, ele doa, ele ama sem cobrar. Amor não se cobra, amor se dá. Então, a ideia de quem ama é amar sem exigir nada em troca. Devemos amar as pessoas mesmo que nós não sejamos amados de volta. Mas a função do cristão é amar. O sábio ama sem exigir alguma coisa em troca. Serve aos seus semelhantes sem o desejo de ser servido. Servir sem o desejo de ser servido. Então esse é o agir cristão, faz parte do caráter cristão. E isso precisa ser ensinado e educado. A vida cristã precisa ser educada. Nós precisamos trabalhar esse conteúdo, esse contexto dentro de nós. E porque isso faz parte do caráter que está sendo forjado na vida do cristão. Rasga caminhos novos à humanidade sem esmagar ninguém. Então, o sábio ele consegue rasgar novos caminhos para a humanidade sem esmagar ninguém, sem precisar passar por cima dos outros, né? Respeitando aquele que pensa diferente. Verdade? Abre largos espaços sem arrombar as portas. Ou seja, tudo isso faz o homem educado. Então, o homem que se torna sábio a esse ponto é o homem cristão, é o homem cristificado, é o homem que pode dizer, como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque tudo isso Cristo fez. O exemplo maior está em Cristo. E ele fez tudo isso. Ele agiu dessa forma para que nós cristãos pudéssemos também sermos educados a ponto de adquirirmos maturidades para agirmos da mesma maneira. Aí, agora na página 25, nós temos o pensamento de Einstein sobre a educação, né? Então, assim, o grande gênio da física, ele também falou sobre a questão da educação. E ele disse que a escola sempre foi o meio mais importante para transferir a riqueza da tradição de uma geração para outra. Aquilo que antes era a obrigatoriedade dos pais, com a modernidade, passou-se cada vez mais ser responsabilidade da escola transferir as riquezas de uma geração para outra geração. Agora, do ponto de vista da educação cristã, nós podemos colocar essa responsabilidade de educar os nossos filhos na mão da escola, aos cuidados de professores que muitas das vezes não são cristãos, ou às vezes são cristãos, mas cristãos nominais, que não adquiriram maturidade para transmitir esses valores? Não.
com certeza, a responsabilidade da educação cristã, da educação dos nossos filhos, são 100% dos pais. Aos pais cabe a responsabilidade da educação cristã de seus filhos. Claro que a igreja colabora. A igreja tem a escola dominical, que é extremamente fundamental para ajudar nesse discipular dos nossos filhos. Agora, qual é o grande problema e o desafio? É os pais hoje cristãos entender o valor do estudo bíblico, o valor da escola dominical. Em vez de mandar os filhos para a escola dominical, traga-os, não os mande, traga-os, acompanhe, seja exemplo para os seus filhos do valor que tem a escola dominical. Há pais, por exemplo, que têm dó de acordar o filho quando a escola dominical acontece pela manhã. Ah, meu filho acordou a semana inteira para ir na escola e aí eu vou deixar dormir até mais tarde. Você está fazendo um mal para o seu filho agindo dessa maneira. Agora, precisamos entender também que a ideia do pecado por comissão e o pecado por omissão. E aqui isso será trabalhado na página 26. Pecado por comissão e pecado por omissão. O que é o pecado por comissão? O pecado por comissão é aquele que é cometido por alguém que ele comete o pecado, ele peca por fazer alguma coisa. Esse é o pecado por comissão, ele peca por fazer alguma coisa. E o pecado por omissão, ele peca por não fazer alguma coisa. E dentro dessa perspectiva, é trabalhado a ideia de que é melhor nós ensinarmos aos nossos filhos a importância ou a vantagem de servir a Deus, em vez de ensinar a desvantagem de não servi-lo. Por exemplo, você não vai para a escola dominical, você não faz isso, faz aquilo, senão você vai para o inferno. Você começar a usar a ideia do inferno para criar essa ideia de levar os filhos a obedecer a Deus por medo do inferno, em vez de obedecer a Deus por uma relação de amor com Ele. Não é melhor nós trabalharmos a questão da importância de levar os nossos filhos a compreender o valor que se tem e a vantagem que se tem de servir a Deus. É claro que nós não vamos cometer o pecado da omissão também, não dizendo do perigo daquele que escolhe não servir a Deus. Todavia, precisamos enfatizar mais a relação de amor que nos leva a obedecer, é o que nós falamos anteriormente, né? A questão de amar a lei obedecer a lei amando o que faz. Esta é a ideia de ser livre. Então devemos trabalhar essas questões com os nossos filhos. E eu creio que deu para a gente trabalhar um pouquinho mais a respeito da educação cristã, e ainda ficará para o próximo vídeo, nós vamos ainda falar mais um pouco sobre essa questão da educação cristã. Vou estar trabalhando mais um pouco, ajudando aos alunos aí naquilo que está sendo trabalhado com relação a essa disciplina na apostila. Não esqueçam de ler os versículos, os textos que estão aí na apostila, que são indicados. Leiam os textos. Não esqueça de fazer o trabalho que eu coloquei aí, né, sobre a questão de Deus e a ira e o castigo e a vingança, né? E depois nós vamos avançar mais um pouco. Que Deus assim os abençoe, em nome de Jesus.